Como eu falei, nós vamos falar sobre uma palavra de mentoria, obviamente. Nós estamos nesse projeto, né, da mentoria Ninho das Águias. Ninho porque as águias são treinadas nos seus ninhos. Então aqui é um lugar de treinamento para as pessoas que querem realmente alcançar grandes coisas, conquistar, ter grandes conquistas. Então você é meu convidado já a entrar nesse clima e participando. Você tem discípulo? Então depois você pega o link, compartilha com eles, vale muito a pena assistir, porque eu tenho certeza que serão dias de bênçãos e que nós vamos estar aqui ministrando, e cada ministração com certeza vai ser um verdadeiro tesouro para a sua vida. Então vamos começar, mas eu quero começar orando, como sempre a gente faz, para o Espírito Santo ativar nosso espírito, nossa mente, nosso coração. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome nessa tarde, porque eu sei que hoje Tu falarás mais uma vez ao coração de todas as pessoas, tanto os que já estão aqui comigo, quanto os que vão entrar depois, os que estão em janela anônima, aqueles que vão assistir posteriormente. Que todos sejam muito abençoados, que todos sejam edificados, que essa palavra venha trazer renovo, venha trazer libertação, cura, ativação para aqueles que precisam ser ativados em seu espírito, em sua mente, em seu coração. Que todos sejam muito abençoados em nome de Jesus. É a minha oração nessa hora, que o Espírito Santo nos conecte a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Como eu falei, o tema da nossa live dessa tarde, dessa mentoria de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do lápis, né? A parábola do lápis e o discipulado. O que tem a ver a parábola do lápis com o discipulado? Então nós vamos falar sobre isso. E para começar eu quero falar um pouquinho da parábola do lápis, mas eu quero usar a parábola do lápis fazendo um paralelo com o discipulado, com a mentoria para as nossas vidas. E como todos sabem, nós somos líderes, você é um líder e com certeza você já sabe como funciona essa questão. E a melhor coisa que eu considero assim na vida de qualquer pessoa é trabalhar na edificação de outras vidas. E você que é um líder, antes de qualquer coisa, saiba que Deus te chamou para ser um grande homem de Deus, para ser uma mulher de Deus, para dar destino a outras pessoas. E essas pessoas com certeza esperam algo de você. E quando eu li alguns anos atrás sobre a parábola do lápis, eu fiquei assim impressionado e achei legal, e depois eu fiz um paralelo, eu fiz uma adaptação da parábola do lápis com o discipulado. Eu fiz um paralelo das ideias, dos valores da parábola do lápis com o discipulado. E isso me enriqueceu bastante e creio que vai enriquecer você também, né? E como a nossa finalidade aqui é de mentoria para líderes, para pessoas que trabalham com outros líderes, então você com certeza vai ser muito bem edificado a partir dessa palavra. Então a parábola do lápis é o seguinte: em uma terra bem distante havia uma fábrica de lápis. Então os lápis foram trabalhados, foram produzidos, e quando todos já estavam prontos e preparados para serem distribuídos, enviados para o mundo, para cumprirem a sua missão de lápis, a dona da empresa, a dona da fábrica, reuniu todos os lápis e deu 5 conselhos para os lápis, que tem muito a ver com a nossa vida. E os 5 conselhos foram o seguinte: era no aspecto do cumprimento da missão deles, lápis, para contribuir. Qual seria a sua missão de lápis no mundo? E quando eu li sobre a parábola do lápis, eu fiz um paralelo com Mateus capítulo 10, quando Jesus manda seus discípulos para, como ele os envia como ovelhas, né, mas como discípulos, para irem para um campo desconhecido, e ali eles precisariam
agir como discípulos, como homens de Deus. E eu queria começar com o primeiro ensinamento. Então, o primeiro ensinamento que a dona da fábrica dos lápis falou para os lápis foi o seguinte: ela disse, vocês poderão fazer qualquer coisa que vocês quiserem, mas só se permitirem estar nas mãos de alguém. Ou seja, se alguém não manuseá-los, vocês não cumprirão a sua missão. Vocês não poderão fazer nada. E é obviamente que ela estava se referindo a desenho, a eles desenharem. E de fato, um lápis na mão de uma pessoa, de um bom desenhista, com certeza vai sair coisas maravilhosas. Então eu chamo esse princípio de o princípio do mentoreamento. Então todas as pessoas que querem, a nossa vida é como esse lápis, todo líder é como um lápis. Só que para que esse lápis funcione, tem que estar na mão de alguém. E o lápis tem que se deixar usar na mão de alguém. Alguém tem que manuseá-lo. E eu entendo que o discipulado e que o mentoreamento é a mesma história. Nós nunca vamos produzir aquilo que potencialmente nós somos capazes de fazer se não estivermos sendo manuseados ou mentoreados por alguém que use esse nosso potencial, esse nosso talento. E eu queria ler aqui um texto da Bíblia que está em Provérbios. Provérbios capítulo 13, no verso 20, que é um texto que talvez você conheça. Como nós estamos falando de mentoria, vale a pena falarmos desse versículo aqui de Provérbios. E o versículo diz, Provérbios 13, 20, quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro de tolos ou dos insensatos se tornará mal ou terminará mal. Então, quando a dona do lápis disse que os lápis estariam prontos para cumprirem sua missão, mas para isso era necessário que estivessem sendo manuseados por alguém que soubesse usar o seu potencial, e fazemos um paralelo com esse texto de Provérbios 13, 20, nós vamos entender o seguinte: se um lápis estiver na mão errada, digamos, de uma criança que não sabe desenhar, que não sabe utilizar, essa criança vai destruir o lápis todos, vai quebrar a ponta, depois vai precisar apontar de novo, e vai findar que o lápis não vai produzir absolutamente nada. Né? Da mesma história, a nossa vida. Todo mundo que está sendo mentorado, trabalhado, ensinado, usado, treinado potencialmente por pessoas que são capazes de nos alinhar, de nos treinar, de nos preparar para a vida, com certeza sairemos pessoas muito melhores e seremos bênção. Agora, se formos usados pela pessoa errada, se um mentor for uma pessoa que não saiba usar o nosso potencial para nos capacitar, para nos preparar e nos impulsionar para a vida, certamente não vamos ter um bom resultado, não é? E eu já vi muita gente sendo treinada, disciplinada, discipulada por alguém que não tem a menor competência, a menor capacidade para trabalhar a vida da pessoa. E com certeza o potencial daquela pessoa não será muito útil, não será bem-vindo, não será visto ou usado devidamente como a pessoa deveria ser. Então é muito importante a gente entender isso e tomar cuidado. Quem são aqueles que investem em nossa vida? E isso também tem a ver com o discipulado, porque o que é o discipulado? O discipulado não é nada mais do que você treinar pessoas, você ensinar pessoas, você preparar pessoas, você afinar pessoas para a vida, não é? Então, a pessoa que está nos mentorando ou mentoreando é a pessoa que precisa saber para onde nos conduzir e o que vamos produzir na vida. Então, quando Deus coloca uma pessoa na nossa vida, se vem de Deus essa pessoa, com certeza essa pessoa vai nos afinar, vai nos preparar, vai nos abençoar. Mas
se a gente procura, sem a direção de Deus, alguém para nos preparar, para nos treinar para a vida, nós temos que tomar cuidado, porque podemos escolher a pessoa errada que não saberá o que fazer conosco. E o segundo ponto, que eu chamo de o princípio do apontamento, né? A dona dos lápis falou para eles, disse, olha, vocês terão que passar por um processo dolorido, terão que ser apontados, mas terão que aceitar esse processo se quiserem ser lápis melhores. Isso parece que é muito apropriado para dentro dessa questão de discipulado, de mentoria, né? Eu achei legal esse ponto, quando ela disse, vocês têm que passar pelo processo do apontamento, né? E a grande maioria dos lápis, agora já temos lápis que já vêm apontados, mas a grande maioria antigamente não vinha apontado. Então as pessoas precisavam apontar, comprar um apontador para apontar o lápis. E ela disse, né, se vocês quiserem ser melhores, vocês precisam se deixar passar por esse processo. E quando a gente faz um paralelo com a vida espiritual, com o ministério, com o discipulado, com a mentoria espiritual, com a mentoria cristã, eu quero ler esse texto aqui para você, está em Hebreus capítulo 12, verso 5, o texto diz, e já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Quando Deus disse, meu filho, não fique irado quando o Senhor castigar você, não fique desanimado quando Ele tem que lhe mostrar em que você está errado. Quando nós queremos ser pessoas melhores, nós vamos precisar, se nós decidimos ser melhores, se quisermos ser pessoas melhores, líderes melhores, discípulos melhores, pessoas melhores, nós precisamos nos deixar apontar, como o lápis. Agora, isso é um processo que às vezes é dolorido, é um processo que vai ter que tirar coisas de nós. E quando o escritor de Hebreus falou isso, ele disse, vocês são filhos de Deus, Deus os ama, mas não fiquem irados, não fiquem com raiva quando Deus tiver que disciplinar vocês, trabalhar vocês. Não desanimem, porque na verdade tudo que Deus está fazendo não é destruir vocês, mas Deus quer melhorá-los. Então não tem como Deus usar a nossa vida sem que passemos por um processo de cura, de restauração. Às vezes Deus vai precisar nos libertar de coisas. Às vezes Deus vai precisar entrar em nossa vida para tirar alguma coisa que não é boa, que não é certo, que não é adequado. O problema de muitas pessoas, inclusive líderes, que não se permitem ser trabalhados. E é impossível sermos usados por Deus, fazermos parte do time que Deus vai usar, sem passarmos por um processo, muitas vezes, de apontamento, como o lápis foi apontado. A dona disse, vocês terão que passar por um processo dolorido, que é o processo do apontamento, mas vocês têm que se deixar ser apontados se vocês quiserem ser úteis, entende? Então a mesma história é conosco. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer passar pelo processo. Tem gente que quer ter sucesso na vida, mas não quer passar pelo processo da moenda, do tratamento, muitas vezes da cura, né? E nem sempre é da forma que a gente quer. Tem um momento da sua vida que Deus vai ter que tirar coisas de você, vai ter que mexer em você, para poder te dar aquilo que Ele quer. Quando você pensa na história de Abraão, por exemplo, você vê que Deus precisou tirar Abraão do meio da sua parentela, talvez de um lugar de conforto, e levá-lo para uma terra distante e desconhecida. Mas Deus disse, eu vou te levar para um lugar. E olha, vou dizer uma coisa para você, Abraão sai sem um mapa, ele não tem uma bússola, ele simplesmente sai debaixo de uma direção de Deus, entende? Nós precisamos entender que às vezes Deus precisa processar isso em nossa vida, se a gente quiser ser uma pessoa melhor.
né? Eu vejo as pessoas querendo acertar na vida, querendo ser pessoas abençoadas, mas rejeitam o processo. Então, como o nosso objetivo aqui, isso aqui é uma mentoria, um programa, um projeto de mentoria, que é o Ninho das Águias, é a mentoria Ninho de Águias, das Águias. Se você é uma águia, esteja pronto para ser treinado. Você esteja pronto para ser preparado para a vida. Né? Agora, Deus não vai nos trabalhar sem que Ele tenha em vista nos usar, nos abençoar para algo extraordinário, para algo grandioso. Então, pega a ideia aí, pega esse código para a sua vida, porque para você ser um bom líder, uma pessoa de êxito na sua vida espiritual, ministerial, familiar, seja ela qual for, de empreendedorismo, né? O sucesso que você quer ter nos seus negócios, esteja certo, que você vai precisar passar pelo apontamento. E esse processo, às vezes, é contrário à nossa vontade, mas é a forma que Deus tem para nos aperfeiçoar, para nos encaixar no projeto, no plano dele. Amém? E o outro princípio, que eu chamo de o princípio do arrependimento, que é o princípio do arrependimento? A dona da fábrica dos lápis falou para eles: vocês terão o dom de corrigir qualquer mal-entendido que porventura ocasionarem. Faz sentido isso? O lápis, você escreve, você rascunha, você faz um risco, mas se não ficou de acordo com o que você quis, ou o que você quer, de acordo com a sua vontade, com o plano que você tinha na cabeça, você pode pegar uma borracha e simplesmente apagar. Então esse é o princípio do arrependimento. Foi o que ela falou: vocês terão o dom de corrigir qualquer coisa, porque você pode apagar, cometeu um erro, ou errou, então vai lá e apaga. Qual é a aplicação para a nossa vida dentro da questão da mentoria e da questão do discipulado? Olha o que diz aqui Oséias, capítulo 14, verso 2. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ele está dizendo aqui: converta-se ao Senhor e diga para o Senhor: perdoa toda iniquidade, Senhor. Tu perdoa toda iniquidade. E o Senhor aceita sempre aquilo que é bom, e ao invés de novilhos, de sacrifícios de carne, de animais, o Senhor aceita o sacrifício dos lábios. Quer dizer, o que é o sacrifício dos lábios? É a confissão, é uma palavra de arrependimento, é dizer: poxa, errei, falhei, ó Deus, me perdoa. Ou então chegar com alguém, dizer, com o seu líder, com o seu discipulador, com o seu pastor, com o seu mentor, com o seu patrão, com o seu gestor, chegar e dizer assim: ó, poxa, eu errei, eu cometi um erro. Dá para apagar esse erro? Dá para você passar uma borracha? Dá para eu corrigir aquilo que eu cometi de errado? E o Senhor fala através do profeta Oséias. Ele diz: tende convosco palavra de arrependimento. Ou seja, ele diz: carreguem com você sempre uma palavra de arrependimento. Sempre que você andar pela vida, traga com você uma palavra de arrependimento. Faz sentido isso aí? O que acontece com as pessoas que elas se acham certas o tempo todo, donos da verdade, a gente que trabalha com mentoria, com consultoria, com pastoreamento, com discipulado, de vez em quando a gente vê pessoas, conversa com determinada pessoa, já tive discípulos que me abandonaram, deixaram, não quero, porque a gente começou a tratar áreas da vida, começamos a entrar em determinados ambientes escondidos da sua alma, que a gente percebe e vê que toda a dificuldade que a pessoa tem na sua vida, que está presa, que está travada, os bloqueios que ela tem, estão lá. Então, quando a gente começa a acessar esses bloqueios, muitas das pessoas foram embora, arrependidas, dizendo: não quero mais, não sei o quê, davam uma desculpa, sumiram. Muitos deles. Quantos já passaram pelo meu ministério e foram embora? Sabe por quê? Porque elas não entendem esse princípio que nós precisamos ter. Então o profeta Oséias está dizendo: tende convosco palavras de arrependimento.
O que é ter com você? Sabe, é ter a tiracolo, tem alguma coisa. Eu tenho aqui deixa eu pegar aqui na minha gaveta, só para mostrar para você. Tem aqui uma bolsinha que eu ganhei da minha esposa. E aqui tem um monte de coisa, aqui, um monte de treco aqui dentro. Tem tesourinha, tem cortador de unha, tem lixadeira, tem pinça, tem uns negócios. É uma necessairezinha aqui com uns negocinhos que ela me deu. E eu guardo aqui na minha gaveta, no meu gabinete. Está aqui. Quando o Senhor diz, tende convosco palavras de arrependimento, carregue uma necessairezinha no seu coração, na sua mente, sabe? Com palavras de arrependimento. Errou, cometeu uma falha, cometeu um erro, chega e fala. Então ele diz, tende convosco palavras de arrependimento. Traga com você. Para a hora que você precisar cometer uma falha, cometer um erro, apaga. Não custa nada, isso é honroso, isso é bênção. O problema das pessoas é que elas cometem seus erros, mas elas não querem admitir. Não é assim? Se você é um líder, se você é um pastor, você sabe do que eu estou falando. As pessoas cometem seus erros, mas elas não querem admitir. E quando você toca na situação, você toca na ferida, o que elas fazem? Elas simplesmente abandonam, elas vão embora. Então o Senhor diz, traga com você palavras de arrependimento. Carregue com você um coração arrependido constantemente. Carregue com você um coração maleável, ensinável, um coração flexível. Carregue com você. Se você falhou, não importa o seu nível, não importa se você é um líder, se você é um pastor, se você é um apóstolo, se você é um discipulador, ou se você é um empresário, uma pessoa de sucesso, errou, peça perdão, peça desculpa. Entende? Esse é o dom do lápis. O lápis falhou o rascunho, pode apagar, passa uma borracha e refaz. Entende? E quando o Senhor fala sobre isso, a mesma história. Nós podemos nos arrepender. Então, o terceiro princípio aqui é o do arrependimento. Entende? Quando você comete uma coisa errada, vá lá, isso é honroso, isso é hombridade, isso é questão de caráter, de integridade. Não deu certo, peça perdão, peça desculpa. E isso é bom, isso é de Deus, isso é do Espírito Santo. Isso também tem uma coisa, isso chama espírito de humildade. Toda pessoa humilde, ela é capaz de reconhecer seus erros e pedir desculpa, pedir perdão se for necessário. Você conhece uma pessoa arrogante, soberba, autossuficiente, que não consegue admitir seus erros? Ela simplesmente, fica nos seus erros, os defende, luta por eles e não se arrepende. Então todo líder, não importa o nível que ele esteja, ele precisa carregar palavras de arrependimento consigo. Poxa, eu falhei, eu errei, não deu certo, então vou mudar isso. Então, esse é o sentido da mentoria. O fato de você ser um mentor, de você ser um líder, não significa que você também não tenha que errar. Eu também erro, eu cometo minhas falhas. Agora, erramos, então vamos nos arrepender, vamos corrigir nossas falhas. Isso é hombridade, isso é honroso e é demonstrar humildade para as pessoas. Agora, o contrário da humildade é a arrogância, é a soberba, é o orgulho. E vamos imunizar o nosso coração contra o orgulho. Amém? E vamos para o quarto princípio do lápis, que eu chamo de o princípio de exteriorizar o que há de melhor dentro de nós. Então a dona da fábrica de lápis falou para os lápis, disse: o mais valioso de vocês estará sempre do lado de dentro de vocês. Olha que coisa tremenda, né? Então a mesma história. O lado precioso de qualquer ser humano está sempre dentro dele. E olha o que diz Provérbios 14:33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, quer dizer, vem à baila, vem à luz, aparece, vem para fora o que está no interior do insensato, né? Mas o que está no coração do prudente vai sempre repousar
sabedoria. Então é isso, o que há de melhor está dentro de nós, mas também o que há de pior está dentro de você. E o melhor do lápis está dentro dele. Por isso que é preciso tirar aquela casca. Está sempre apontando, tirando a capa, tirando o exterior, para que o interior, o melhor, apareça. Já na vida do discípulo, do mentor, do líder, do mentorado, o que há de melhor também está dentro. E é função do discipulador ou do mentor tirar para fora o que há de melhor dentro dele. Amém? Mas também no discipulado e no mentorado, ou na mentoria, é importante que o discípulo, que o líder que está sendo treinado, se permita deixar tirar o que está dentro. Porque às vezes na limpeza do interior, de tirar o que há de melhor, nós temos que tirar o que há de pior também. Porque o que tem de pior também no ser humano está dentro dele. Né? Você já ouviu aquele ditado, quem vê cara não vê coração. Por quê? Porque, de fato, o pior do ser humano está dentro dele. É possível que você veja uma pessoa com carinha de anjo, mas que tem um demônio dentro dela. Já viu isso? Pergunte a uma mulher, né? Às vezes as mulheres se casam com um cara que é romântico, que é o príncipe encantado, é o cara perfeito. Ela diz, não, meu marido é maravilhoso, meu namorado, meu noivo, o meu recém-esposo, porque quando eu falo recém, de um casamento recente, ela vai dizer, é maravilhoso, leva o café para mim na cama, né, me abençoa, está sempre comprando um presente para mim, me agradando, alguma coisa. Só que depois a pessoa se revela, até porque o que há dentro dela, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar. Ninguém pode esconder uma vida, principalmente quem tem duplicidade de vida, quem tem dupla personalidade. Uma hora a verdadeira vai se revelar. Né? Podemos fingir para as pessoas por um tempo, mas não é para a vida toda. Quem anda fingindo sempre vai um dia ser flagrado, ele próprio vai se denunciar, porque suas obras, suas práticas, seu comportamento vai trazer à luz, vai se revelar, vai vir a lume, como diz aqui o texto de Provérbios. Vai dizer que o que há no interior do insensato vem a lume, quer dizer, aparece, vai surgir, vai aparecer. Não adianta esconder, porque uma hora vem. Então, esse processo é o processo de tirar para fora o que tem de melhor. O lápis, o melhor está dentro. Você tem que tirar o pior de fora, que é a capa, né, para poder aparecer o que há de melhor. No ser humano, no discípulo, no mentorado, o que há de melhor está escondido e o líder, o mentor, precisa tirar para fora, extrair esse melhor que está lá, mas também o pior está junto. E às vezes, para encontrar o melhor, tem que tirar a camada do pior, aquela camada que está muito espessa, está muito grossa, a camada do que há de pior dentro do ser humano. Como eu falei, o melhor está dentro do ser humano e o pior também. Aqui ele coloca, o Provérbios coloca aqui, dois tipos de gente. Ele diz, o coração do prudente, que está cheio de sabedoria, que repousa a sabedoria, e coloca o coração e o interior do insensato. Só que o interior do insensato é a ignorância, são coisas erradas, coisas maldosas, não é isso? Por isso que ele é chamado de insensato. Enquanto o sábio revela a sabedoria pelo seu coração, o insensato revela a sua podridão, o que há de pior. Amém? Então esse é o princípio de exteriorizar o que há de melhor e o que há de pior dentro de nós. Então traga à luz o que há de pior. Deixe ser tirado. Tá? Quando alguém chegar para você e falar assim, olha, estou vendo que tem coisa que precisa ser removida da sua vida. Porque todo bom líder, todo bom mentor, todo bom discipulador, ele vai chegar com o discípulo e vai dizer, olha, eu vejo coisas boas da sua vida, mas também vejo coisas ruins. Eu vejo práticas desagradáveis, desonestas, e ele vai denunciar isso. E vai dizer, você quer mudar mesmo? Você quer transformar a sua vida? Quer que eu seja um bom mentor sobre você, um bom líder sobre você?
Então me permita tirar o que há de pior dentro de você. Tirar a luz, trazer a lume, exterminar isso, eliminar isso da sua vida. Mas também eu vou trabalhar você para trazer o melhor. Porque o melhor de você está aí dentro. E a finalidade de um bom líder, de um bom mentor, de um bom discipulador, é tirar o melhor da pessoa. Então presta atenção aqui. Se você quer passar por um processo de mentoria mesmo, com o Espírito Santo de Deus, com homens de Deus, eles vão fazer duas coisas com você. Vão exteriorizar o que está dentro de você, o melhor que tem dentro de você e o pior que está dentro de você. Como nós vimos aqui no livro de Provérbios. O pior que está dentro de você vai ter que sair primeiro. É uma limpeza para poder ser acrescentado ou puxado para fora o que há de melhor dentro de você. E não tem um ser humano na face da terra que não tenha coisas boas da sua vida. Sabe aquela pessoa que você, às vezes você olha para ela e diz assim, fulano é muito chato, fulano é terrível, fulano é isso, fulano é aquilo. Essa pessoa tem muita coisa boa na sua vida. Mas o que acontece com ela é que ela só deixa transparecer os pontos negativos, que eu chamo de pontos de melhoramento. Entendeu? Então, o que são os pontos de melhoramento? Que eu não chamo de defeito. Acabou aquela ideia de, fulano tem debilidades, fulano tem fraquezas, fulano tem isso, tem aquilo outro. Não, eu chamo de pontos de melhoramento. Então, quais são os pontos de melhoramento? São exatamente esses comportamentos que todo mundo acha desagradável. Então, esses pontos precisam ser minimizados, escondidos, tirados, removidos, e os pontos que nós chamamos de qualidades, né? As coisas boas, precisam ser favorecidas, melhoradas, mudadas. Então é importante a gente entender isso, ok? Então, se Deus está colocando uma pessoa na sua vida, é para extrair o melhor que você tem. Amém? Mas um bom líder, um bom discipulador, um bom mentor, ele também vai tirar o lado ruim de você. E você precisa aprender a se submeter a entender, não, pode tirar. Tira o que há de ruim. Eu quero um coração sábio. Eu quero um coração completamente inteligente, que seja bênção para a minha vida. Então esse é o quarto princípio. Vamos para o quinto e último princípio dessa mentoria, que eu chamo de o princípio de marcar a história. Qual é o princípio de marcar a história? Bom, a dona dos lápis, da fábrica de lápis, falou para eles, quando já estavam prontos para cumprir sua missão. Ela disse, não importa a condição em que vocês estejam, vocês deverão continuar sempre escrevendo, deixando marcas claras e legíveis, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Já pegou um lápis? Já escreveu? Pois é, ele vai gastando, não é isso? Vai diminuindo, chega um determinado momento que ele está só um toquinho, só um pedacinho de lápis. Mas ainda assim ele continua escrevendo, ele continua desenhando, ele continua marcando. E de uma forma excelente. Até o último pedacinho ele vai continuar deixando os efeitos. E ela diz, deixem marcas claras e legíveis, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, sejam difíceis, porque certamente ele já vai estar bem gasto, né? Então, continue escrevendo a história. O Salmo 106, versículo 31, diz, então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Eu gosto dessa história, não sei se você já teve a oportunidade de ler a história, mas o que aconteceu? Aconteceu que, em determinado momento da história, o povo de Israel, quando estava andando no Egito, todo mundo saiu buscando mulheres moabitas. Então, os hebreus começaram a buscar mulheres moabitas e amonitas, que eram justamente mulheres de um povo, de dois povos que Deus
havia dito para Israel: não toque neles. Por quê? Os moabitas e amonitas são descendentes de Ló, mas são filhos, são frutos de incesto, Ló com suas filhas. E nasceram os moabitas e os amonitas. Então, o Senhor disse: não toque nesse povo, esse povo não é bênção para vocês. Mas em determinada ocasião, o povo começou a procurar as mulheres moabitas e amonitas, e começaram a se relacionar com elas, ter filhos com elas, casar, aquela coisa toda. E isso trouxe maldição para o povo. A nação ficou, teve peste, teve morte, teve uma tragédia, porque era o juízo de Deus sobre aquela questão. Aí, Deus diz para Moisés, fala assim: olha, para cessar a praga sobre Israel, é necessário que pegue os homens que burlaram a lei e buscaram mulheres moabitas e amonitas e matem todos eles, não importa se são irmãos, se são parentes, mesmo que for pai ou mãe ou irmão, parente não importa, todos têm que ser eliminados. Só que ninguém cumpria, ninguém fazia. Aí um sujeito chamado Finéias, filho de um sacerdote, Finéias pegou a espada e entrou em cada tenda e cortou a cabeça de todo mundo, matou geral, exterminou. O exterminador do futuro baixou nele e ele chegou exterminando geral, matou todo mundo que tinha cometido essa coisa contra Deus. Aí, por conta disso, olha o que Deus diz para ele. Deus diz assim: então se levantou Finéias, é a história contando. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. E isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Porque Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, abençoa a família de Finéias. O nome de Finéias tem que entrar para a história, de geração a geração. Tem que se lembrar dos feitos de Finéias. Por isso que o salmista está relembrando o que Finéias fez. Ele executou o juízo de Deus por conta de uma situação que havia acontecido e cessou a praga sobre Israel. O que eu quero dizer para você? Quando a mulher fala sobre isso, da fábrica do lápis, falou para os lápis sobre deixar a marca na história, continuar escrevendo, não importa as circunstâncias, mesmo que um dia eles vão acabar, porque todo lápis acaba, mas tudo que ele escrever, tudo que ele deixar, que seja legível, que marque. Finéias marcou a história. Gerações depois, os salmistas, muitas gerações depois, o salmista relembra o fato. E isso entrou para a história. E hoje eu estou pregando sobre ele aqui. Ele está na Bíblia. Muitos já pregaram sobre Finéias. O cara que executou o juízo de Deus na terra. Para dizer que essa é a ideia, essa é a visão. É o princípio de você deixar a marca na história. Um bom líder, um bom discípulo, um bom cristão, uma pessoa de Deus, que aprendeu a ser útil na mão de Deus, a se deixar ser trabalhado, é aquela pessoa que por onde passar vai deixar uma marca positiva. Entende? Mesmo que talvez seja desfavorável à situação, mas ele vai deixar uma marca boa na história. Talvez você seja o Finéias dessa geração. Talvez você seja o lápis dessa geração. Talvez você já esteja muito desgastado em determinadas coisas, mas ainda assim, o que tem dentro de você é muito poderoso para escrever e deixar marcas. Entende? Então faça isso. E isso é honroso diante de Deus. Amém? Faz sentido tudo isso aí para você? Deixa a marca. Na sua história, na sua vida, na sua geração, na sua geografia, por onde você passar. Que as pessoas conheçam você por aquele que leva as coisas de Deus a sério, que muda a história, que deixa marca, que abençoa. Faça isso e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Amém? Passe por essa geração, por esse tempo, por essa vida. Se Jesus não voltar antes de você passar daqui para melhor, mas deixa uma marca positiva.
de um cristão genuíno, de um líder que marcou a vida de pessoas, que escreveu a história no coração, na mente da vida de pessoas. Nós erramos, cometemos erros, eu cometi muitos erros, muita gente comete erros, mas nós não estamos mais no tempo de cometermos erros, nós estamos no tempo de acertarmos e deixarmos marcas legíveis na história, na vida de pessoas, por onde passarmos. Quantas pessoas precisam de você, dependem de você? Então, coloque essa palavra em prática na sua vida. Amém? Você recebe a palavra aí no seu coração? A palavra falou contigo? Foi bênção para a sua vida? Então, antes de a gente orar, encerrando aqui, que você pegue essa palavra depois, compartilha o link, marca amigos seus, compartilha na sua página, bota lá na sua página do Facebook, copia o link, bota nos seus grupos do WhatsApp, peça para alguém assistir, líderes assistirem. É muito importante. Isso é uma mentoria, direção para a sua vida. E se você achou por bem, recomenda ela para outros, para que outros sejam muito abençoados. Ok? Então, quero orar contigo.